meus jogadores, Enzo Abadio na área e hoje vamos falar de São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, o jogo que termina 3 para o time do povo e 1 para o tricolor paulista. Antes de começar o vídeo, hoje a gente vai falar sobre este jogaço em que o Corinthians domina o São Paulo ainda tenta, mas hoje a gente vai falar como foi esse jogaço, análise completa e no final do vídeo, fica até o final, porque você vai ver uma coisa que ninguém percebeu e você vai saber com exclusividade no final do vídeo. Então bora para análise completa, mas antes disso, lembrando que eu sou São Paulino, mas como eu sempre falo nos vídeos que envolve o São Paulo, eu comento na maior imparcialidade para vocês. Então bora falar sobre esse jogaço, é isso, bora começar. O Corinthians de Dorival Júnior que treinou o São Paulo em 2023 na campanha que ganhou a Copa do Brasil, vem para campo da forma que está mostrando aí na tela, com destaque para a ausência do Memphis no time titular, estava no banco, Yuri Alberto e Guinegão eram os dois atacantes e com isso o São Paulo de Hernan Crespo também vem para campo da forma que está mostrando aí na tela, com destaque para a ausência do Tapia no time titular. Tava no banco, entrou e fez a diferença, mas já vamos falar sobre isso. Ferreirinha e Luciano que formavam o ataque titular do São Paulo. O Mike não vai na direita, o Tolói entra. Um time muito desfalcado de São Paulo, lembrando 12 jogadores lesionados, 12 jogadores no departamento médico, então isso tem que levar em conta, enquanto o Corinthians tem alguns no departamento médico, mas não tantos assim, tem 2 ou 3 ali no departamento médico e agora o Memphis vem voltando também de lesão. Gente, com isso, o jogo começa e o Corinthians começa tomando conta do jogo com muitas ações, tanto sem a bola quanto com a bola, o Corinthians levando perigo e logo lá aos 5, 6 minutos, o Corinthians tem um chute com o Matheus Bidu, se eu não me engano, ele vai para o meio da área, ele chuta e quase que pega na trave do Rafael, passa triscando ali e quase faz o gol. Matheus Bidu já assustando e já mandando o recado para o torcedor e para o time todo do São Paulo, que ia ser pressão do Corinthians, e com isso o Corinthians foi tomando muito conta do jogo. Agora vamos falar por parte do São Paulo. Enquanto o Corinthians estava jogando muito bem, São Paulo estava uma vergonha. São Paulo não conseguia ficar nem 3 segundos com a bola, pegava e já tiravam dele ou também já davam um chutão pra frente. As saídas de bola do São Paulo também, o Rafael, essas saídas de bola também são vergonhosas. São Paulo não conseguia ficar nem 3 segundos com a bola e contando. E com isso o Corinthians conseguia ter contra-ataques muito bons. Lembrando que nos primeiros 40 minutos, São Paulo não teve um chute no gol. Um chute, não foi que não teve chute não teve chute no alvo, não teve chute nem pra fora, não isolou, não fez nada. A única chance que teve ali, o Alisson chutou, mas foi travado. E o Corinthians jogando muito bem. E com isso, gente, o Corinthians aos 20 minutos, 30 minutos, tem um lance bem polêmico, que é o seguinte: o Ferreirinha vai disputar a bola com o jogador do Corinthians, se eu não me engano, o Breno Bidon, e o Breno Bidon, ele dá o corpo pro Ferreirinha fazer o jogo de corpo e fazer a falta, ele espera o contato do Ferreirinha. Foi um ato muito inteligente, mas também um ato que faz com que seja pênalti ou não. Então, na minha visão, é um lance bem difícil de revisar, tá mostrando aqui na tela, mas é um lance bem difícil de revisar, porque o Ferreirinha também não precisava ter feito isso, o ato dele ali foi inadmissível, não era pra ter feito isso, só foi no corpo do Breno Bidon, não foi nada na bola, mas eu acho que o Breno Bidon também espera o contato, dá o corpo ali pro Ferreirinha, pra já fazer o pênalti direto. Mas um lance muito difícil, o Daronco vai pro VAR, é chamado pro VAR, e ele dá
dá o pênalti claramente, mas foi um lance bem polêmico, uma coisa muito difícil pra gente falar ali, mas sem clubismo. Torcedores tanto do São Paulo quanto do Corinthians, comenta aqui o que vocês acharam. Vou deixar aqui pra vocês nos comentários, foi pênalti ou não? Sem clubismo, porque eu acho que foi pênalti, mas também ao mesmo tempo eu não acho tanto. Comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês para esse lance. E com isso, gente, já que o Daronco dá o pênalti, Yuri Alberto vai para a cobrança. O que eu tava pensando na hora? Yuri Alberto, quer que eu pague um pix ali pra você fazer que nem você fez contra o Flamengo? Aquela cavadinha ali, ó. Aquela cavadinha? Mas não. Ele chutou sério, cruzado, o Rafael fugiu da bola para um lado, Rafael do outro, e o Yuri Alberto faz o gol, se redimindo daquele pênalti contra o Flamengo há uns 3 meses atrás, e com isso se redime. Então o Yuri Alberto teve seus momentos ruins, mas hoje teve uma volta por cima muito grande e por esforço dele, por mérito dele, agora ele volta a ter uma fase muito boa, já consegue Paulista para o Corinthians e consegue com que o Corinthians faça hoje principalmente uma ótima atuação, principalmente no primeiro tempo. Com isso, São Paulo ficou mais tonto ainda, ficou mais bobo ainda, não conseguia sair jogando, era a mesma coisa sempre, ficou barato o 1-0 no primeiro tempo, era para ter tomado 2, que aquele do Matheus Bidu era para ter sido gol, e em alguns momentos também o Corinthians teve chance de fazer, mas não fez, porque não quis. E com isso, gente, vamos para o intervalo e um jogo muito melhor do Corinthians, em um jogo sumido do Ferreirinha, sumido do Luciano, não ouviu o Luciano pegando na bola nesse primeiro tempo, só se for para tocar errado pro Rafael no recuo. Mas falando pro lado do Corinthians, um jogo muito bom do Corinthians, uma ótima atuação, ótimas ações, mesmo com a bola e mesmo sem a bola. O Corinthians foi pressionando alto ali na saída de bola de São Paulo e também foi muito mérito do Corinthians as falhas ali de São Paulo na saída de bola. E conseguindo levar susto para o time tricolor. Vamos para o segundo tempo, que do lado do Corinthians não tem nenhuma alteração, mas do lado do São Paulo tem uma alteração muito importante para o jogo em si, em que sai o Patrick Lanza da ala esquerda e vem o Gonzalo Tapia. E o Tapia foi lá e deu uma tapeada no Corinthians, porque o São Paulo começa o segundo tempo com uma atitude muito grande, com muita atitude, uma atitude que não teve em nenhum momento do primeiro tempo e nenhum segundo do primeiro tempo, que foi finalmente dar um chute no gol. Mas não levou tanto perigo, né? Foi em cima do Lomba, mas o São Paulo tem um escanteio. Os torcedores do Corinthians e muitos, assim, de todos os times, ficaram pedindo ali uma falta no Lomba antes que deram um escanteio lá, mas eu não acho que foi falta, sem clubismo, mas eu não acho que foi falta. E acontece o cruzamento do Cédric no escanteio, aos 10 minutos ali, segundo tempo de jogo, o cruzamento, Tapia cabeceia no cantinho do goleiro, fazendo o gol para o São Paulo. E como entrou bem o Tapia, porque depois do gol do São Paulo, que a gente tem que destacar também o belo cruzamento do Cédric, o Cédric que hoje não fez uma boa partida, fez uma partida horrorosa, o Cédric, só esse foi o único momento bom do Cédric, mas ainda bem que o momento bom foi objetivo, foi um cruzamento na cabeça do Tapia, lindo, e ele também cabeceia muito bem, fazendo o gol para o São Paulo. E com isso o jogo foi lá e cá, foi indo lá e cá, o Corinthians tentando muito, subindo a pressão também contra o São Paulo, mas o São Paulo dominando mais o jogo. Depois
depois, nos outros 10 minutos depois que fez o gol. E o Corinthians tentando menos, o Corinthians se defendendo um pouco mais, São Paulo tentando tomar mais conta do jogo, tendo mais controle de bola e com isso consegue ter muitas chances boas. O Corinthians também teve muitas chances, o Rafael foi obrigado a fazer algumas defesas, teve uma bola ali que foi na trave, teve outros cabeceios ali do Gustavo Henrique que não deu certo, mas o Corinthians, aos 30 minutos, segundo tempo de jogo, tem duas mexidas. As únicas mexidas que surgiram efeito para o Corinthians foram Vitinho e Memphis Depay. O Memphis entra e o Vitinho também. E acontece o que logo depois? O Memphis entra muito bem, o Vitinho também. O Memphis crucial nas bolas aéreas, né? Para o cruzamento também, para lances individuais, que é um cara que tem muita técnica, principalmente também na seleção holandesa, e agora no Corinthians traz isso para o time que não estava conseguindo tecnicamente ter uma boa partida no segundo tempo, porque no primeiro foi muito bom, mas no segundo tempo não estava tendo uma boa partida, e ele vai lá para mudar a história do jogo, ele e o Vitinho, porque o Memphis em cobrança de falta ajudava muito, o Gustavo Henrique teve uma chance, mas não levou perigo, e depois a gente tem um lance de uma falha bizonha do São Paulo, a bola sobra no Memphis, ele dá uma caneta linda no Sabino e faz um golaço com G, com O, com L, com A, que você se gira com O maiúsculo, muito maiúsculo, um belo gol de Memphis Depay para transformar a história do jogo de uma forma diferente do que estava se desenhando. O São Paulo estava muito perto de fazer o segundo gol, mais do que o Corinthians, mas a história muda depois da alteração de Dorival Júnior, em que entra Vitinho e Memphis Depay. Você deve estar se perguntando, Enzo, mas você disse que o Vitinho também deu certo. Então, porque depois, 5 minutos mais ou menos depois, o jogo já estava acabado, né? Porque o São Paulo não estava conseguindo ter mais chances. Aí depois acabou com a confiança do São Paulo esse gol do Memphis. E aí teve outra falha ali de bola, o São Paulo perde a bola, o Vitinho faz um chute lindo, uma chapada com uma curvinha linda, o Rafael tira com os olhos, bate na trave e sobra para o Yuri Alberto, domina meio estranho, mas consegue resolver, dando um belo chute de peito de pé e fazendo um belo gol para o time do Corinthians, sendo o Man of the Match, o melhor do jogo no Brasileirão. Yuri Alberto faz história e é um grande craque da história mesmo do Corinthians. Não chega a nível de Sócrates, Marcelinho Carioca, é claro, mas continua sendo um ídolo do Corinthians e já dá pra dizer um ídolo com I, com D, com O, com L, com O, tudo maiúsculo para o time do povo, para o time do Corinthians. Gente, o Corinthians vence do São Paulo, mas, como eu disse para vocês, eu ia mostrar um momento aqui, uma coisa que vocês não viram no jogo, muitos não perceberam. Quem percebeu, percebeu exclusivamente, mas quem não percebeu na hora, vai ver aqui agora, vocês vão ver exclusivos no momento. Roda o lance. Então, será que só eu que já desconfiava que o Daronco em alguns momentos favoreceu o Corinthians, até em Corinthians e Palmeiras e muitos outros jogos? Só eu que desconfiava? Comenta aqui pra eu ficar sabendo, porque isso daí foi meio estranho. Não foi meio, foi muito estranho. Gente, muitos já percebiam que, até torcedores do Corinthians já percebiam que o Daronco favorecia muito o Corinthians. Muitos até ameaçam ali que o Daronco é corintiano. Eu não sei se ele é corintiano, eu não sei. Mas eu acho que juiz não tem que dar abraço no cara que faz o gol, né? Mas também podemos falar que o Yuri Alberto foi pra cima dele. Mas o Daronco deu uma risadinha.
Então, esse lance aí vocês viram com exclusividade aqui no canal Enzabadio, mas bem estranho, mas a gente não tá aqui pra falar disso, porque também o Daronco não se destacou em nenhum momento da partida. Então, gente, isso foi bem estranho, mas não tira o mérito do Corinthians, e não dá pra falar que o São Paulo foi desfavorecido, não, porque o Daronco não se destacou na partida, ainda bem, porque a gente não gosta quando o juiz se destaca, significa que teve alguma coisa ali, algum R ou BO. Então o Corinthians sai agora da Neoquímica Arena, todos os jogadores vão para sua casa com 3 pontos, com uma vitória importantíssima para cima do rival, o São Paulo, no majestoso último clássico deste ano de 2025. O time da Fiel fecha esse ano com chave de ouro, esse último clássico do ano. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. Compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. O destaque foi a vitória do Corinthians e muito merecida. É isso e fui!